Nós vamos rogar a Deus e a Jesus que nos ajudem, nos auxiliem, nos socorram através da espiritualidade, a fim de que nós possamos ser, nessa noite, um instrumento minimamente adequado para estudar junto com vocês o tema proposto. É sempre difícil, embora alguns possam pensar que não, sempre que a gente vem aqui na tribuna, e já por mais de 30 anos, as mãos sempre ficam frias, dá um friozinho na barriga, por conta da responsabilidade que a gente sabe ter para expormos as ideias espiritistas. Para a gente falar sobre a influência dos espíritos, e o capítulo 9, na segunda parte, no Livro dos Espíritos, ele é dedicado inteiramente a esse assunto, a influência dos espíritos em nossa vida, seria oportuno a gente se perguntar, como Kardec pergunta no Livro dos Médiuns, se há espíritos. Naquela época, há 160 anos atrás, quando Kardec codificou, estudou e codificou a doutrina espírita, havia muito ceticismo, muita dúvida. E ainda hoje, às vezes, por questão de informação ou por questão de irmãos que chegam na doutrina espírita vindos de outras religiões, e ouvem muito falar no espírito, mas existe mesmo o espírito? Kardec fala para nós que, no capítulo 1 do Livro dos Médiuns, que essa dúvida, na época, muito mais, hoje menos, mas hoje ainda, ela deriva da falta de conhecimento nosso a respeito da verdadeira origem e natureza do espírito. Então, em função do espírito ser algo que não estava tão definido, que não estava tão demonstrado, então não se acreditava no espírito, como tem pessoas que até hoje também não acreditam. Outro motivo de não se acreditar é que aqueles que ainda admitiam a possibilidade dos espíritos existirem, diziam para si mesmos que, se existirem, são coisas à parte da criação. Existimos nós, os humanos, e Deus deve ter criado esses espíritos lá. Outros ainda pensaram, mas isso existe mesmo para quê? Para que existe espírito? Qual é a serventia de existir espírito? Sempre olhando para a gente no espelho, né? Se nós admitirmos, hipótese, se nós admitirmos a existência do espírito ou da alma, e admitirmos ainda que essa alma ou esse espírito, depois da morte do corpo físico, continua individualizado, continua sendo ela mesma, pessoalmente, individualmente, Kardec diz que nós podemos tirar 3 conclusões, se admitidas essas hipóteses. A primeira delas, que a natureza do espírito seria diferente da natureza do corpo físico. Bem lógico. Por quê? Porque se não morto o corpo físico, o espírito também morreria. Então, se a gente admite que o espírito sobrevive ao corpo e ele continua individualizado, logo é razoável a gente concluir que
A natureza, a composição do espírito é diferente do corpo físico. Segunda conclusão, que exatamente por ela sobreviver ao corpo e continuar sendo individualizada, que ela teria consciência de si mesma, saberia quem que ela é, quem que ela foi, o que ela está fazendo ali. E terceira conclusão, bom, se esses espíritos, essas almas estão do lado de lá, se elas têm consciência de si mesmas, são individualizadas, para onde elas vão? Aí, quando a gente está estudando a doutrina espírita, hoje talvez com mais facilidade, mas naquela época era complicado isso. Pela religião católica, a alma depois do julgamento vai para o céu ou para o inferno. Mas onde é que era o céu e o inferno? Fisicamente. Não. O céu é em cima, o inferno é embaixo. Aí depois a ciência avançou, mostrou como é que está o nosso sistema solar, rotação, translação dos astros, dos planetas, os sóis, aí a Via Láctea. Agora nós não falamos mais só de uma galáxia, bilhões de galáxias, não só de um universo, mas a ciência está tratando hoje de multiverso, um monte de universo. Então a gente fala, para onde é que essas almas iriam? Para onde é que elas iriam? Os espíritos dizem, responderam na época e respondem para a gente hoje ainda, que não há um lugar delimitado para onde essas almas possam ir. Todas elas agrupadas, tá? Um lugar comum para todas elas. E aí depois, estudando a doutrina dos espíritos, a gente vai percebendo que essas almas vão sendo agrupadas aonde? Em determinados locais do mundo espiritual, e esses locais, elas vão para eles consoante a sua condição moral, a sua condição espiritual. Então, elas são agrupadas em determinados locais do mundo espiritual, consoante o seu adiantamento moral. Então, não é um lugar para onde elas vão. Elas estarão em vários lugares. E elas se agrupariam em função da similitude, da sua condição moral. Muito bem. Dito isso, quem são os espíritos? Parece simplório a gente perguntar isso, Mas não é raro a gente perguntar para um espírita para definir o que é o espírito e ter dificuldade. A gente precisa compreender isso. Na pergunta 23 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim para os espíritos: o que é o espírito? Olha que interessante, Como que o Kardec foi um sujeito preparado para codificar a doutrina espírita. E quando a gente vai estudar a biografia dele, e o filme está passando aí para vocês verem, Quem já viu, quem não viu ainda, uma boa recomendação de ver. O guia espiritual dele, o Zéfiro, fala para ele, a missão é sua. Você foi preparado e convidado para isso. Mas se você não quiser assumir, outro vai assumir o seu lugar. Porque Deus não coloca os seus desígnios nos ombros dos homens frágeis. Olha que interessante. Então, Kardec era o sujeito, o professor Leon Hippolyte era um sujeito preparado para codificar a doutrina espírita. Mas Jesus e a espiritualidade tinham outras opções. Caso, por livre-arbítrio, ele que tinha assumido essa responsabilidade, em reencarnando, ele voltasse atrás e dissesse que não. O que é o espírito? Ele não pergunta quem é o espírito. O que é o espírito? Os espíritos respondem: princípio inteligente do universo. A resposta está completa?
Tá não. A resposta está incompleta. E, por favor, eu estou dizendo que a resposta está incompleta, meus irmãos. Não estou falando que a resposta está errada, não. Senão alguém pode depois de manhã dizer, está falando, está contra a obra básica da doutrina espírita? Não, eu disse, a resposta está incompleta. Por que ela está incompleta? Porque quando o Espírito responde, que é o princípio inteligente do universo, ele está dando uma definição de Espírito por um dos atributos que o Espírito tem. Um só, que é a inteligência. Mas nós podemos dizer por isso que a inteligência é o Espírito? Claro que não. A inteligência é um dos atributos do Espírito. Por isso que a gente está dizendo que a resposta é incompleta. E aí, Kardec, como um sujeito pesquisador, insatisfeito porque a resposta não foi uma resposta fechada, concisa, completa, insiste na pergunta, mas qual é a natureza íntima do Espírito? De que ele é constituído? Qual que é a composição dele? Isso é a 23A. Olhem o que o Espírito responde para ele. Para vós, o Espírito nada é. Para vós, o Espírito nada é. Mas para nós é alguma coisa. O que o Espírito respondeu para ele? Nada. A resposta continuou em aberto. Para vocês não é nada, mas para nós, o Espírito é alguma coisa. Na pergunta 76, Kardec volta, aí a gente não sabe se voluntária ou involuntariamente, mas há muitos casos desses que quando a gente vai lendo as perguntas do Livro dos Espíritos, aquela pergunta diz, chama outra lá atrás, vocês já viram isso? Volta lá na pergunta tal. Tem muito disso. Então, na pergunta 76 não é diferente. Kardec pergunta assim, que definição se pode dar dos espíritos? Primeiro ele perguntou o que é o espírito. Veio aquela resposta vinculando a definição do espírito, vinculando a um atributo seu que é a inteligência. Aí ele foi tateando, quis saber sobre o que era a essência, a natureza íntima, o espírito não respondeu. Lá na 76, ele foi de novo no espírito. Ó, que definição se pode dar de espírito? E Kardec fazia isso, inclusive, usando médiuns, a mesma pergunta, ou uma pergunta muito parecida, para médiuns diferentes, para depois comparar a resposta e ver se tinha sentido nas respostas. E olha o que o espírito responde para ele. Seres inteligentes da criação que povoam o universo. Princípio inteligente do universo, ou seres inteligentes da criação que povoam o universo, é 6 por meia dúzia. A resposta é rigorosamente a mesma. Vinculou a definição a atributo da inteligência. A outra passagem em que o Kardec vai também apertando os espíritos, e numa delas o espírito fala para ele, se quereis mesmo saber o que é o espírito é uma chama, uma faísca. De novo, o que é isso? Não está definindo a essência do espírito. Está vinculando o espírito a um dos seus outros atributos, que é a iluminação. O desenvolvimento intelectual e moral. Mas o Livro dos Médiuns tem uma definição de espírito que nos satisfaz mais. Olhem bem, lá diz assim, o espírito não é um ponto, nem uma abstração. Antes, ele é um ser limitado e circunscrito, a quem falta somente ser visível para se apresentar sob a forma humana. O espírito não é um ponto, quer dizer, não é algo que eu possa dizer assim, ó, prendi ele aqui, ó, o espírito está aqui debaixo do meu dedo. Não é assim. Como também não é uma abstração.
ó, o Espírito está aqui, mas parece que um pedaço dele está naquele canto, o outro está ali, um pedaço está embaixo. Não, não, não. Ele não é um ponto, como também ele não é uma abstração. Ele é um ser limitado, definido, a quem falta somente ser visível para se apresentar sob a forma humana. Eu gosto mais dessa definição. Acho que ela avança um pouquinho mais, não é? Ainda não fala da natureza do Espírito, mas define melhor do que as outras duas. Eu disse para vocês que o capítulo 9 do Livro dos Espíritos, ele foca muito na questão da intervenção dos Espíritos. E se eu chegasse aqui, primeiro eu não tenho uma memória que tem, né, o meu sogro ou o Divaldo, né? São duas pessoas diferentes, viu? Divaldo, meu sogro. Né? Meu sogro também tem uma memória espetacular. Eu não tenho a memória deles para gravar as perguntas. Então, para não errar, eu vou pedir vocês a atenção para a gente pegar as perguntas e as respostas. Aqui, nessas respostas, elas são mais concisas, são mais precisas. Querem ver? Na 456, Kardec pergunta assim: veem os espíritos o que nós fazemos? Ele não perguntou ao espírito se os espíritos veem o que a gente faz às claras ou escondidas, escuras. Ele perguntou: os espíritos veem o que nós fazemos? Sim, veem, mas só aquilo que a eles chama a atenção. Aquilo que não é do interesse deles, não se ocupam eles daquilo que é diferente do que é a atenção deles. Aquilo que nós estamos fazendo ou pensando e que interessa para eles, eles prestam atenção. Se não interessar para eles, eles não prestam atenção. A resposta é essa. A 457. Podem os espíritos conhecerem os nossos mais secretos pensamentos? Olha a pergunta que o Kardec faz. Podem os espíritos conhecerem os nossos mais secretos pensamentos? Olha a resposta que os espíritos dão. Muitas vezes, eles conhecem o que desejaríamos esconder de nós mesmos. Trocando em miúdo, não tem jeito de esconder. Os espíritos sabem o que nós estamos pensando. Sem querer desviar do tema nosso, só para... Como é que acontece isso? Qual que é o truque? Por que o Espírito sabe o que eu estou pensando? Porque não existe o vácuo absoluto. Em volta de todos nós, de todo mundo, nós estamos mergulhados num fluido cósmico universal. Não existe vácuo absoluto. Quando a gente pensa, nosso pensamento é como se fosse um flash de uma máquina fotográfica. E o fluido cósmico universal é o quê? A película onde o pensamento vai imprimir sua forma. Quem já leu o livro Entre o Céu e a Terra? Lá fala o diálogo da netinha com a vovó. Sem que elas duas pronunciem qualquer ato de fonação, de fala. Pensa, é como se eu pensasse e tivesse o desenho. O outro viu. Pensou na resposta, imprimiu no fluido aqui, a de lá, viu exatamente em torno da minha cabeça, da minha mente, o que eu estou pensando. Não tem truque, o truque é esse, é científico. É científico. Por isso é que ele está respondendo aqui, que aquilo de mais íntimo que eu quero esconder de mim mesmo, mas como eu pensei, eu imprimi o pensamento na chapa. Está lá, ó. Eu posso querer pegar ela e esconder em algum lugar, mas não vou esconder, porque está no fluido. Um outro espírito
sobretudo aqueles que tiverem condição moral melhor do que a minha, captura isso fácil. Não por acaso São Paulo, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, São Paulo diz assim: pois que nós também estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Pois que nós também estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. E Emmanuel mostra exatamente que é isso mesmo. É a visão espiritual que Paulo tinha. De que os encarnados podem vigiar, né? Observar os encarnados, mas sobretudo os que vivem no mundo espiritual também fazem isso. A 458. E o que pensam os espíritos de nós? Kardec perguntou. O que eles pensam da gente? Olha que resposta interessante. Depende. Os levianos riem de nossos enganos e zombam das nossas impaciências. Os espíritos levianos riem de nossos enganos e zombam das nossas impaciências. Ao contrário, os espíritos sérios se condoem de nossos reveses e procuram nos ajudar. O espírito mais tendente ao mal, ainda com muito débito, faz o quê? Fica rindo, debochando da gente nas nossas dificuldades. E os bons espíritos, os espíritos sérios, ficam com dó, têm compaixão da gente, por verem a gente errar, cair, sofrer, e aí se aproximam para nos ajudar. Visão de um e de outro. Aí a pergunta 459, que é o coração da nossa fala. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Kardec pergunta. Está todo mundo sentadinho aí, né? A resposta. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Eu sou sincero em dizer para vocês, toda vez que eu leio essa resposta, dá um frio na espinha, de imaginar da gente estar sendo dirigido, por quem quer que seja. Encarnado, aqui vivendo entre nós, né, com um, com o outro, com um parente, ele falou: fulano, peraí, dá um tempo, né, assim, larga do meu pé, pô, você, né, me deixa caminhar, não é assim? Do lado de lá não tem muito jeitão para isso não, sabe? Do lado de lá não tem muito jeito não. De ordinário, quer dizer, normalmente, a influência é tanta que eles é que vos dirigem. A gente ficar com a sensação de ser uma marionete na mão de quem ri da gente, das nossas dificuldades, do nosso sofrimento, nas mãos de quem não tem nenhuma compaixão da gente, é um negócio que, se a gente parar para pensar, é duro isso. Mas nós vamos ver que isso existe, não foi porque Deus ficou de mau humor, né? Ficou bronqueado com a gente e deixou isso para a gente, não, sabe? Isso tem uma razão de ser, nós vamos falar já já. Pergunta 460. De par dos nossos pensamentos próprios, haverá outros que nos são sugeridos? Kardec perguntando. Então, se é assim, se eles têm interferência a esse ponto, então tem pensamento que é nosso e tem outro que não é nosso? O Espírito respondeu para ele secamente, sim. 461. E como distinguir os pensamentos próprios nossos dos que não são nossos, dos que são sugeridos? Olha que interessante a pergunta. Se eu penso, tem meu, mas tem do outro também. Como é que eu sei, na hora que eu penso, se aquilo, a origem foi minha ou se veio de fora e eu capturei? Os Espíritos respondem. Nos primeiros, os que eles próprios, temos a impressão de que alguém nos fala. Geralmente, os próprios são aqueles que nos ocorrem
primeiro, inicialmente, diante de uma determinada situação. Então, assim, a impressão do que não é nosso, a gente tem a clara impressão de que tem alguém que está nos soprando aquilo. E o nosso, normalmente, é um que, diante da situação, ele vem primeiro. Esses são, normalmente, os nossos pensamentos. É uma forma que o Espírito respondeu de diferenciar um do outro. A 462. É sempre de dentro de si mesmo que o homem inteligente e de gênio tira suas ideias? Olha o preparo do Kardec. Vocês estão vendo que ele está perguntando ao Espírito se tem interferência. O Espírito diz que sim. Tem pensamento da gente, tem do outro? Tem. Tem do outro, tem de cá. Como é que eu sei de um e de outro? Você faz isso, faz aquilo, você vai pegar um e pegar outro. Agora, olha a pergunta que ele fez. É sempre de dentro de si mesmo que o homem inteligente de gênio tira suas ideias? Ou seja, tipo assim, eu vou perguntar se o sujeito for muito inteligente, se o pensamento é só dele, sempre dele. Porque aí está fora daquilo que o Espírito está falando que acontece. Olha a resposta. Algumas vezes vem de si mesmo. Eu já tinha respondido antes que o pensamento, ora é nosso, ora não é. De outras, vem de espíritos que se julgam em condições de compreender essas ideias e de divulgá-las. Então, mesmo o sujeito sendo de gênio e super inteligente e se achando aí, né, eu sou simplesmente o máximo, não era assim o Roberto Alberto, lá o personagem do Chicanise? Os mais novos não lembram não, mas os mais antigos sim, né? Então não lembram lá? Então assim, mesmo o sujeito se sentindo desse jeito, se achando, diz, há pensamentos que são próprios desse gênio. Mas ainda que ele seja um gênio, haverá situações em que virá sugestão de fora, e elas virão de onde? De espíritos que terão como que contribuir nessa ideia. Terão o que falar sobre isso. 464, olha que interessante. Como saber se uma ideia procede de um bom ou de um mau espírito? A resposta, pensai. Bota a gente para pensar. Os bons espíritos só para o bem aconselham. A resposta foi pimba. Dúvida? Nenhuma. Lembra lá da definição de espírito? A gente ficou, né? Agora não. Ele pergunta aqui, como saber se uma ideia procede de um bom ou de um mau espírito? Ele diz assim, os bons espíritos só para o bem aconselham. Então, se eu tiver um bom conselho, é de um bom espírito que está me dando. O espírito que quer sorrir de mim na minha derrota, no meu fracasso, na minha desgraça, na minha doença, não vai me dar bom conselho. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? É a 465. Por que os espíritos fazem isso? Induzem as pessoas ao erro, ao sofrimento, ao mal. Para que sofrais a resposta como eles sofrem. Está vendo? Para que a gente sofra como aquele espírito sofre. E o que o Kardec pergunta? E isso lhe diz, pergunta a seguinte, a 465A. E isso lhes diminui o sofrimento? Quer dizer, infligindo sofrimento aos outros, por ser eles também infelizes. Isso amacia? Dá uma reduzida no sofrimento deles? O Espírito responde aqui, não. É que eles fazem isso por inveja. Para que vocês não sejam felizes e eles fiquem infelizes. Então, eu estou infeliz, eu vou botar o outro também infeliz. Olha o pensamento, né? Por isso. Pergunta 466. Por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? Olha que perguntas muito interessantes que o Kardec bolou, né? 2 anos para sair o livro dos Espíritos. Ele começou a compilar, lá no filme vocês vão ver isso, em 1855. Ele pegou aquele tanto de caderno, e aí começou, né, ir numa reunião, em outra, né, checando as casas, as mesas e tudo, né? 2 anos.
Abril de 1857, ele lançou o Livro dos Espíritos. Olha a perspicácia dele. Por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? A resposta é muito bacana. Para experimentar a nossa fé, nossas virtudes. Deixa que nós atuemos por nosso livre arbítrio. Por que a gente está lá na escola, vê a matéria, pessoal, e aí a escola e o professor pede para a gente fazer a prova? Para quê? Para saber se a gente sabe. Não, mas professora boazinha, diretor bacana, podia deixar a gente, né? Deixa não. Então ele está respondendo aqui, ó. Essa é a coerência, é a lógica divina. Você está bacana? Ó, vai um aí te testar. O fiscal vai visitar a sua empresa aí. Está tudo ok? Mostra para ele, bacana. Assim, ó, vai passar uma dificuldade perto de você aí. Para você aí. Você vai exercitar a paciência? Você tem paciência? Você tem fé? É no embate da dificuldade que nós vamos demonstrar isso. As obsessões. O que é uma obsessão? Obsessão é efeito de um constrangimento, segundo os Espíritos. É efeito de um constrangimento, quer dizer, você não quer aquilo, mas você está sendo induzido a fazer aquilo. A ação que um espírito exerce sobre um indivíduo. O domínio que alguns espíritos conseguem adquirir sobre as pessoas. E vice-versa. Vice-versa? Tem domínio das pessoas sobre o espírito? Tem. A obsessão pode dar de encarnado, de desencarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado. Ué, mas pode? Pode. Pode. Elas frequentemente, as obsessões, acontecem individualmente, mas podem ocorrer de forma coletiva, viu? Está lá no Livro dos Médiuns. Em família, em grupo social, num povoado. A obsessão pode ocorrer de forma coletiva também. Importante é saber que elas decorrem sempre de imperfeições morais. Se não houver imperfeição moral, não tem obsessão. Não tem obsessão. É como se eu tivesse vestido uma roupa de plástico e alguém quisesse me molhar. Não vai molhar. Não vai pegar. Né? Os níveis dessas obsessões. Começa por influenciações sutis. Um estado de espírito tendendo para o derrotismo, e isso vai perdurando, sem que alguma causa orgânica ou algum mal que justifique isso. Dificuldade de se concentrar em ideias positivas, altruístas. Ausência de ambiente íntimo para elevar sentimentos. Por mais que eu queira pensar em coisas boas, sabe, não, isso pode ser um sinal de influenciações sutis. Indisposição inexplicável, tristeza sem razão, maus presságios, aborrecimento imanifesto, quer dizer, sem nenhuma, fiquei aborrecido sem nenhuma causa, naquela questão de irritação surda, hiperemotividade, depressão raiando ao pranto, automartírio, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou o mais infeliz do mundo. Esse tipo de coisa é sintomático de influenciações sutis. Todos eles são sintomas de acompanhamento discreto e eventual de obsessores. Na obsessão simples, que já é um passinho a mais do que a influenciação sutil, o espírito impõe ao médium, interfere na vontade deste em suas comunicações. Por isso que a gente vê nas casas espíritas, às vezes alguém entra aqui carregado e tal, né? Vai para ser socorrido, né? Em condição explícita de uma, a gente chama de incorporação, né? Que todo mundo conhece.
E aí depois, com o passar do tempo, aquela pessoa estudando a doutrina espírita, atuando na caridade, nas tarefas, estudando, vai para a mediunidade se educar, e tempos depois não tem milagre. Aquela criatura não mais é perturbada na rua, no seu trabalho, aqui no salão, aquela criatura participa de uma reunião fechada aqui na casa, senta lá direitinho, faz a sua comunicação, ou permite a comunicação de um espírito através dela, em perfeito equilíbrio. Domina a situação. Domina a situação. Característica da obsessão simples. O médium está consciente de que está presa de um espírito mentiroso. E esse não disfarça. E o espírito não disfarça. Na obsessão simples, o médium, a pessoa, todos nós somos médios, né? Qual que é a definição de médium? Aquele que, em maior ou menor grau, né, mantém contato com o plano espiritual. Né? Então, o médium, a pessoa sabe que tem um espírito que está perturbando ele. E quando é um médium vidente, inclusive vê. Quais são as consequências de uma obsessão simples? Mais graves. Apenas desagradáveis, não tendo outros inconvenientes. Apenas sintomas desagradáveis na obsessão simples. Um estágio mais avançado da obsessão simples, a fascinação. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium. Olha que coisa interessante. O espírito atua no pensamento do médium, na região mental nossa, paralisando, de certa forma, o nosso raciocínio. Na fascinação, nós começamos a perder a capacidade de pensar por nós mesmos. Por isso que uma criatura fascinada é complicada, por quê? Porque ela não percebe que ela está sendo enganada. Ela está convicta que o que ela está fazendo está certo. E não está. A característica, o médium ou a pessoa fascinada não acredita que ele esteja sendo enganado. Consequências mais graves, do ponto de vista espiritual e do ponto de vista físico, podem levar o indivíduo a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Se não cuidar, às vezes, de uma pessoa que está obsediada, pode cometer um suicídio, por exemplo. A subjugação, que é o estado extremo da obsessão, que é erradamente mais conhecido, né, como possessão. Não tem possessão porque um espírito não possui o corpo de outra pessoa. O corpo de outra pessoa é o espírito dela que está nele. Então não é possessão, é subjugação. Um espírito que está aqui comanda o espírito e o corpo que está lá. É uma constrição, ou seja, é uma compressão que paralisa a vontade de quem a sofre e faz com que essa pessoa haja contra a vontade dela. Perdeu o domínio, ficou entregue para o espírito. O espírito faz coisas terríveis com a pessoa. A característica pode ser moral, toma decisões absurdas, ou física. Isso pode causar dano físico para as pessoas, pelo tanto de energia que o espírito obsessor retira da pessoa que ele está obsidiando. Como distinguir os bons dos maus espíritos? Pela inteligência? Não. Tem maus espíritos muito inteligentes. Pela linguagem deles, olha que interessante. Sim. A linguagem é uma dica, é um parâmetro para a gente saber o nível de evolução do espírito. Ela pode ser grosseira ou pode ser uma linguagem educada. Ela pode ser uma linguagem equilibrada, uma fala equilibrada, ou pode ser uma fala desarvorada, desequilibrada. Ela pode ser uma condução calma, ou pode ser uma fala e uma condução de uma conversa agitada. Isso mostra exatamente, isso dá para a gente um termômetro do nível de condição do espírito que você está travando alguma conversação com ele. Pelas ideias dele, sim,
Se as ideias forem profundas, um espírito de maior conquista. Se as ideias forem superficiais, coisas do dia a dia, corriqueiras, pode saber que é alguém que não tem tanta conquista. Conversas levianas, conversas sérias, conversas egoístas, conversas fraternas, conversas agregadoras, falas separatistas, mostra exatamente o grau do espírito. Pode mostrar para a gente. Pelas obras, sim. Não vimos antes aqui o espírito responder para Kardec, só dá bom conselho um espírito que tem bom coração, né? Que está querendo fazer o bem para os outros. Pelas companhias nossas, também é um modo de selecionar. Né? Não foi um tal de Jesus Cristo que disse assim, diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és? Aí. Pelos sentimentos que eles inspiram, outro fator para a gente avaliar, está vendo? Sim, eles inspiram egoísmo ou caridade? Ele inspira orgulho ou humildade? Ele inspira ociosidade ou trabalho? Num relacionamento conosco, é possível a gente saber também no tipo de relacionamento? Sabe? Como? Espíritos que dão ordens, ou espíritos que dão sugestões, orientações. Vocês já viram como é que sai aqui? Nós não chamamos de receituário, porque não é receituário. Chama orientação mediúnica. O espírito escreve lá, seja ele qual for, escreve assim, recomendamos, sugerimos, é bom. O espírito, vocês nunca vão achar numa orientação dessa aqui, o espírito dizendo, é para fazer isso. Está dando uma ordem. Isso mostra para a gente. Né? Espíritos que falam sobre tudo. E outros que falam somente sobre o que sabem. O espírito que está sempre na lisonja, o outro está estimulando a gente ao trabalho. A lisonja é o espírito que em contato com a gente começa a dizer que a gente já foi isso, que a gente foi aquilo, que a gente é importante, que a gente é diferente de um outro que chega assim e fala, diga, você quer caminhar mais um pouquinho, meu caro? Vai lá na tarefa, pega uma tarefa lá, estuda essa obra aqui, ó. São dois tipos de relacionamento com os espíritos. Muitas doenças físicas são contraídas a partir das obsessões. Como a gente falou, se chegar no estágio, inclusive, de possessão, pode ter comprometimentos graves fisicamente. Recursos para tratamento das obsessões. O hábito da prece. Nós estamos falando do problema, agora nós estamos falando da solução. Tá? O hábito da prece. Culto cristão no lar. É por isso que os espíritos, quase que em todas as orientações, recomendamos, sugerimos fazer o culto. E há aqueles que ainda falam assim, poxa, mas esse negócio aí está furado, está não, Juninho? Porque eu já faço o culto lá em casa, por que o Espírito falou que é para eu fazer o culto? Então, assim, vocês acham que o Espírito não sabe que eu faço o culto lá em casa? Lembra da definição lá atrás? O Espírito sabe até coisa que você queria esconder de você mesmo. Lembra que nós falamos isso, uns minutinhos atrás? Então, só que eu estou aqui dizendo que eu faço o culto, mas ele sabe que meu culto é domingo, às vezes é sábado, às vezes começa às 8, às vezes começa às 6. Eu falo que eu faço. Mas tem disciplina? Ele não fala isso para a gente. Um espírito bom, sério, não fala isso para a gente. Ele fala, faz o culto. Cabe a mim dizer, puxa vida, eu estou fazendo, mas eu estou fazendo direitinho? Eu estou sendo nascido? Eu estou sendo disciplinado no horário? Eu estou convidando a esposa? Eu estou convidando meu filho, minha filha, que é adolescente. Eu estou convidando a pessoa que está visitando minha casa, a sogra, o sogro, o cunhado, sei lá quem, né? Estou convidando as pessoas. O culto é para isso. Às vezes eu estou fazendo, mas estou fazendo mais ou menos. Quando o Espírito diz, recomendamos fazer, é sinal que diz assim, como eu estou fazendo? Andar, frequentar bons ambientes, não é?
Não tem jeito de eu querer sair da influência do mal se eu frequento o ambiente do mal. Fazer boas leituras, andar com boas companhias, ouvir música clássica ou sacra, né? Assumir tarefas na caridade com disciplina, participar, não só frequentar, das reuniões públicas espíritas regularmente. Ué, mas tem diferença de participar para frequentar? Detalhe importante. Se eu venho para a reunião, porque eu já marquei que toda quinta eu estou lá, sento aqui e estou com minha cabeça lá nos problemas ou nos meus projetos, ao passo que outro do lado está prestando atenção em toda a reunião, em tudo que está sendo falado, acompanhando todos os raciocínios, acompanhando tudo, acompanhando as preces, inclusive. Um é frequentador, um é assistente. O outro que está acompanhando tudo, está sintonizado, é o quê? Protagonista. Então quer dizer que nós sentamos aí, participamos da reunião? Sim. Mas nós não vamos lá na frente, nós não falamos nada, nós não vamos lá, nós não aviamos a orientação, nós não somos dirigentes. Todos que estão aí e que estão mentalizando o que nós estamos falando são participantes da reunião. Não esquecermos que os bons espíritos também atuam e influenciam. Porque a gente fica falando aqui só dos maus, Kardec bateu muito nessa tecla, né? E a gente fica falando das obsessões, e pode passar na cabeça de alguém e dizer assim, ué, quer dizer que então só o mal que influencia, o bem não influencia? Sim. Só que o mal vem pela obsessão, o mal vem pelo constrangimento. O bem não vem assim. O bem diz assim, você me perguntou, eu se fosse você faria assim. O bem e os espíritos bons deixam para que a decisão seja nossa. Se o erro for meu, se eu decidir errado, a responsabilidade é minha. Se eu decidir certo, o mérito também será meu. Estou terminando, viu, Elson? Qual a definição de bom médium? Olha para vocês verem que interessante. No meio espírita, não é raro alguém dizer assim, o que é o bom médium? Bom médium não, bom médium é aquele que as manifestações através dele são fidedignas, Aí a gente vai lá no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, e lá o Kardec escreveu assim, pelo ensinamento dos espíritos, o bom médium é aquele que granjeia a amizade dos bons espíritos e somente deles tem a proteção. Olha que definição espetacular. O bom médium é aquele que granjeia a amizade dos bons espíritos. Tem jeito de eu granjear a amizade dos grandes espíritos, dos bons espíritos, fazendo as coisas erradas? Andando de braço dado com o mal? Agora, se eu fizer as boas coisas, andar de braço dado com os bons espíritos, eu vou granjear a amizade deles, o cuidado deles, o carinho deles, a atenção deles, o socorro deles. E por último, a proteção deles. Granjeia a amizade dos bons espíritos e somente deles tem a proteção. Fechou. A vida, o lar, a escola, o trabalho, tudo isso é campo de evolução para nós. Como encarnados, nós escolhemos nossos amigos, protetores por afinidade, por respeito e por consideração. Encarnados. No mundo espiritual, não é assim. Lá, a escolha é feita por afinidade moral. Lembra que nós falamos, as almas vão para onde? Para vários lugares no espaço, consoante a afinidade moral de cada agrupamento. Nós estamos encerrando a nossa fala, desculpa a gente ter passado um pouquinho, viu, Everson? Eu agradeço, sensibilizado, a atenção e as vibrações carinhosas que vocês me endereçaram. Ave Cristo, aqueles que desejam servir em teu nome, te saúdam
e te glorifico. Boa noite.